Era galeto já aqui, maestro? Não, era grande. Só uma coisa que faltou no card da Bahia, aquele era o Estádio da Graça, né? O que tava... Estádio da Graça. É o Estádio da Graça, que foi o grande estádio de Salvador durante muito tempo. E agora a gente enxerga o estádio da Avenida Malaquias, que foi o grande estádio do Recife durante toda essa... quase... de 1919, quando esse estádio chegou... Como assim esse estádio chegou? Calma. De 1919, quando esse estádio chegou, até 1936, porque o Sport compra a Ilha do Retiro e inaugura a Ilha do Retiro em 37. A gente vai falar dela daqui a pouco. Mas, rapidamente, sobre essa imagem de fundo do estádio da Avenida Malaquias, esse estádio era... se você pegar o primeiro jogo da seleção brasileira, que foi nas Laranjeiras, acho que é Brasil e Exeter City da Inglaterra, um clube, foi um Brasil 2-0, se eu não me engano, a arquibancada é igual a essa, porque era essa arquibancada. Essa era a arquibancada do antigo estádio do Fluminense, da antiga do estádio das Laranjeiras, aí, que era de madeira e ferro, é armação, é tipo o Circuito Brasil de vôlei de praia, certo? Assim, isso não tem concreto armado, não, isso é tudo montado, batendo prego, ferro, não sei o quê. Aí o Fluminense se desfez disso porque ele construiu as Laranjeiras, que foi inaugurada justamente na época que ele se desfez desse estádio, e o Sport comprou. O Sport comprou, meu irmão, em 1919, tá? Arrumou um dinheirinho ali, só eu quero. Deve ter mandado um telégrafo, porque alguém ia se interessar para vender. Tipo, até a comunicação é difícil, né? Para o cara se mostrar interessado, do Recife para o Rio. O Sport comprou toda a arquibancada, que ela é de uma lateral do campo. Ela só tem um lado do campo inteiro, ela não tem atrás das barras e do outro lado, é uma lateral do campo inteira. Comprou para o Fluminense, chegou de navio, atracou no Porto do Recife e foi montado na Avenida Malaquias, que se você pegar a Avenida Malaquias, quase assim, para o recifense não é um endereço muito marcante, né? Se você pegar a avenida, porque a Avenida Boa Viagem, Domingos Ferreira, Conde da Boa Vista, Agamenon Magalhães, cara, Malaquias, ela tem mais o nome de avenida do que quando você passa por ela existe ainda. Ela é uma rua. Assim, tem uma Avenida Malaquias, mas ela não é quando você passa nela, você não está achando que está passando por uma avenida. Mas falando rapidamente, sem dizer precisamente onde ela fica. Ela está na Rosa e Silva, que é a avenida onde fica o Náutico. Do Náutico Caparaí tem a Rosa e Silva. Uns 2 ou 3 quarteirões depois do Náutico, aí vai ter uma transversal. Essa transversal é a Avenida Malaquias. E vai ser onde e esse estádio fica exatamente nessa onde ficava a transversal. Obviamente não existe hoje. Hoje existe o clube do Banco do Brasil. E isso é bem perto do Parque da Jaqueira. Enfim, se você passar lá, não há qualquer resquício de que ali teve um estádio de futebol e tanta importância que até a seleção brasileira jogou. E mesma coisa na Graça, tá, Cássio? Também não existe nada que o cara passar não nada. Virou tudo prédio. Tem o que hoje? 3 prédios residenciais que ficam exatamente no lugar onde era o Campo da Graça. Então, um estádio que durou até a década de 70 até. Isso é curioso que a gente vai ver aqui, porque na Copa do Mundo a galera pensou nisso. Demoliram, mas a galera vai chegar no momento que a galera deixa uma coisinha, uma lembrança aí, mas não tem lembrança nenhuma. E nem da própria arquibancada que os Sport poderia ter guardado e feito um negocinho lá, mas não tem nada. E era linda, né, essa arquibancada aí da bonita, assim. Veja só, era um modelo, mas já era ultrapassado, né? Era um modelo dos Estados ingleses da primeira década do século XX, ou talvez até da última década do século XIX. E nessa época, agora já estava começando a ter concreto armado. O Wembley, já que falando de inglês, o Wembley na Inglaterra, se não me engano, vai ser inaugurado em 1926. E vai ser inaugurado em 1926, cabendo 150 mil pessoas. Assim, o São Januário vai ser inaugurado no Rio de Janeiro, que é porque as Laranjeiras... Para quem já viu as Laranjeiras, ela não tem arquibancada do lado esquerdo. Mas quando ela foi inaugurada, ela era completa, e a arquibancada do lado esquerdo depois foi demolida para passar uma avenida lá no Rio. E as Laranjeiras lá no Rio foi o maior estádio até São Januário, que vai ser inaugurado, acho que em 28, com 40 mil lugares. Então, esse estádio esporte, ele coube até um momento, mas ele já chegou aqui com o mundo já caminhando para outra coisa. E foi palco dos principais jogos. Também tinha os aflitos já existia. Os aflitos começou sendo da Federação Pernambucana. O campo do Náutico, ele já tem mais de 100 anos. O gramado, a arquibancada não. A arquibancada do Náutico vai ser construída só em 1939. O primeiro módulo de arquibancada, que é onde hoje funcionam as sociais do Náutico. Aquele foi o primeiro lado de arquibancada que foi construído no Náutico. Mas o campo já existia desde, acho que, de 1917. E o Náutico comprou em 18. Enfim, sobre os anos 30 do Campeonato Pernambucano, era a época totalmente amadora.
O campeonato começa em 15 e ele vai até 36, sendo completamente amador. Eu tinha falado há pouco da história do Campeonato Baiano, de ter as divisões, tal, uma entidade fazia outra. E essas brigas não eram nem por briga política na época. Era briga ideológica sobre o que era o esporte. Assim, ou seja, no fim das contas é política, claro. Mas assim, não era para você querer o poder daquela federação. Já que ninguém quer essa federação, vou criar a minha. Não era exatamente isso, não. Muitas das coisas eram voltadas da seguinte forma. Essa federação é amadora e essa é profissional. Por exemplo, o Bahia foi o campeão brasileiro de seleções pela entidade que fazia o campeonato amador. O de São Paulo já foi, justamente que São Paulo é o primeiro estado profissional, a ter o profissional. E sim, mas São Paulo não foi nas duas? Sim, São Paulo mandou um time amador e mandou um time profissional. Mas assim, então, se você pegar a lista de campeões paulistas e cariocas dos anos 30, existem muitos anos com 2 títulos, porque um é amador e outro é profissional, e todos eles oficiais, porque é justamente uma década de mudanças no futebol. Só que, assim como não aconteceu na Bahia, também não aconteceu em Pernambuco. A transição, esse período gerou vários campeonatos seguidos, assim, campeonatos paralelos. Aqui não aconteceu, foi tranquilo, até 36 e até que autorizaram. Se alguém quiser contratar, está liberado. E aconteceu em 37. E o primeiro jogador profissional do futebol pernambucano não foi do Náutico, não foi do Santa, não foi do Sport, não foi do Trâmbulas, que aparece ali, não foi do América, que era um clube relevante, foi do Central do Caruaru, Central Esporte Clube, que em 37 contratou o zagueiro chamado Luiz Zago, e que, junto ao Atlético Mineiro, esse cara foi contratado para jogar pelo Central, que fez a sua estreia no Pernambucano em 37. Foi a primeira vez na história que um clube do interior de Pernambuco disputou o campeonato estadual. Foi o Central em 37, já como profissional. E como eram outros tempos. O Central não jogou nenhuma partida em Caruaru. Os jogos foram todos no Recife. Apesar do Central participou, por falta de estado, o Central tinha que deslocar até o Recife. O Central era mandante e visitante no Recife. E um caso rápido disso. O Central foi, na visão do Central, o Central foi roubado no campeonato em 37. Ficou puto. Esperei tanto para jogar aqui, para fazer essa palhaçada. Largou o campeonato pernambucano e só voltou 24 anos depois. Isso é uma pegada de agrego, né? Meu amigo, os caras jogaram, 37 foram prejudicados e só voltaram em 1961. E nessa transição, fica claro que o Trâmbulas, que também tem um clube em Fortaleza chamado Trâmbulas, porque isso é uma companhia ferroviária, esse Trâmbulas era uma companhia A turma tá chamando aqui no chat de a primeira SAF do Nordeste, viu? Primeira SAF, exato, era um clube preto, sem dúvida nenhuma. Mas era do grupo Trâmbulas, né? Porque tinha o Trâmbulas de Pernambuco, tem o Trâmbulas de Fortaleza, que, se não me engano, foi campeão cearense também. Também, né? Então, e é a mesma É o City, pô. É o City dominava, pô. E esse Trâmbulas, ele tem uma façanha que essa é foda para ganhar. Ele foi o último campeão amador e o primeiro campeão profissional. E, obviamente, ele foi então bicampeão. Ele foi bicampeão invicto. Foi a única vez que isso aconteceu. O Sport quase empatou isso em 2010. O Sport foi campeão invicto em 2009 e passou boa parte do Pernambucano em 2010 sem derrota, perde na reta final. Foi até campeão daquele ano, mas foi perder na reta final e não foi campeão invicto, não. Mas, tirando isso, esse é um feito único do Trâmbulas. E essa década também, nos anos 30, você vê ali o 31 do Santa, é o primeiro título do Santa Cruz. O Santa Cruz emendou logo um tricampeonato. E o primeiro título do Náutico em 34. Aí você fala, cadê o Sport? Que aparece só em 38. Curiosamente, quando o Santa e Náutico começaram a ganhar, o Sport entrou em jejum. Esse 38, o Sport não ganhava 10 anos. O título anterior a esse do Sport em 38 tinha sido em 28. Ou seja, fez o estádio... O Santinha gastou muito gás na largada, viu, Cássio? Acho que foi não, mas é a casa dos festeiros. Estão fazendo festa aí na casa dos outros aí, desde a década de 30. É foda, porra. Aí... O Santa largou forte, faltou gás pro resto da história. Não, ganhou 4 em 5, né? Ele ganhou 4 em 5 então, aí nessa largou década. forte demais, porra. Não, mas ele não largou forte. Mas é justamente... A turma ali... A turma ali em 33, essa é uma visão equivocada. Esse veio forte. Não, mas essa é uma visão justamente do que eu tinha falado quase agora, de uma impressão de que o Santa começou a jogar aí. O Santa começou a jogar em 1915. O Santa começou a jogar em 1915. E ele foi visto nos 3 primeiros anos e tal. Assim, ele não conseguiu ganhar. Viajei, porque peguei o 31 do Bahia e eles levei para o Santa. Não. O Santa jogou até hoje na história, já são 108 edições. O Santa Cruz é o único clube que jogou todas, jogou as 108. O Náutico jogou 107, porque o Náutico estreou em 16.
e o Sport jogou 106, porque o Sport também estreou em 16 e não quis jogar em 78. Não quis jogar. E não jogou Pernambucano. Não é que botou o time B, não, ele não jogou. Então é isso. E todos os times da capital Rapaz, só tinham uma... Fala. não, conclui aí. Não, vai ter outro momento de futebol pernambucano, Fred, que eu acabei não vendo os slides, senão eu já falaria agora. Não, vai. Então beleza. Não, Então, vai ter... então só dos títulos estaduais, então. Então beleza. Eu só ri do seguinte, que Lula Bonfim botou aqui, o Botafogo da Bahia foi fundado por bombeiros, por isso o nome. Meu amigo, era melhor que o nome fosse outro, né? Era para ser apaga-fogo, né? Não é para ser bota. Botar Rapaz, água, não faz muito sentido. Realmente não faz muito sentido. Vamos seguir. É porque se botar fogo, eles arrumam emprego. Né? Vamos seguir. Foto fortíssima aí, viu? O pessoal que tá fraco, mas a foto é. A gente tá vendo aqui. Os caras estão vindo aí. Forte. O terceiro ali Não ainda tem passa ninguém, bem. Os outros aí estão. Rosenbrick já jogava pelo O avô de Santiago. Rosenbrick, o avô de Rosenbrick Primeira aí, geração de meu amigo, Rosenbrick. Então a gente tá vendo ali a camisa do Santa Cruz, a camisa Cobra Coral, o uniforme principal do Santa Cruz já tá. Uma que é separação das faixas vermelha e preta, né? Com a lista branca fininha, um uniforme pra Cobra Felipe não Coral. ficar com raiva. Esse time aí, essa foto, é o time que venceu a seleção brasileira. Que agora no álbum da Copa, acho que é a primeira vez que a gente vai falar de Copa do Mundo, alguma coisa específica. Mas foi igual o Grêmio contra o Náutico dos Aflitos ou tinha mais gente, né? Isso aí só foi o que coube na foto, né? Não, isso é só uma foto, pode ver até. O jogo foi naquele campo, a Avenida Malaquias, com 8 mil pessoas. Eu sei. Ele tinha arquibancada, mas as pessoas lotavam ao redor do campo, né? Então, assim, embora tivesse 2.500, 3.000 lugares sentados, mas na lotação as pessoas ficavam em pé na arquibancada e ainda ficavam em pé ao redor do campo. Então, se eu não me engano, o estádio do Sport, o recorde dele é cerca de 8 mil pessoas. Em 34, a seleção brasileira vai fazer uma partida só na Copa do Mundo, né? Vai perder da Espanha, e ela volta de navio. Ela desembarca em Salvador, aí vai fazer amistosos contra os baianos. O primeiro é contra o Galícia, o primeiro jogo da história, vai meter um 10-4 no Galícia, faz vários jogos, e depois ela vem para o Recife para fazer vários jogos, também contra os pernambucanos e contra a seleção pernambucana, assim contra a seleção baiana. Ela foi ganhando de todo mundo. Teve um jogo bem disputado contra os... Ganhou do próprio Santa Cruz, ganhou de 3-1 do Santa, fez 5-4 no Sport, um jogador do Sport fez um hat-trick na seleção brasileira, o jogo foi 5-4 para o Brasil em cima do Sport. Aí a viagem no final ficou uma data válida, aí o Santa Cruz bora jogar de novo. A seleção, se eu quero dar porque deve ficar assim, bora. Aí a seleção fez um rematch contra o Santa Cruz, e o Santa venceu o jogo. O Santa Cruz venceu a seleção brasileira por 3-2. Ele fala, a seleção brasileira, vindo da Copa do Mundo, é como esse time vai jogar com o Gana, o time de Tite, jogou a Copa do Mundo, acontece o que acontece. Aí ela volta para o Brasil, o Santa Cruz, bora jogar? Aí o Santa vai e ganha desse time. É surreal, né? Pronto, isso aconteceu em 34. E na história, só 3 times do Brasil, se não me engano, só 2 do exterior também, mas só 3 times do Brasil conseguiram ganhar da seleção brasileira. Os outros foram o Atlético Mineiro, eu acho que em 68 ou 69, e o Flamengo uma vez na década de 70. Só. Aí, o Bahia, se não me engano, jogou 4 vezes com a seleção brasileira, perdeu todos. O Bahia, não a Bahia, o Bahia Clube. E o Santa Cruz conseguiu. Inclusive nesse ano aí também. Inclusive 34. Não, veja só, a seleção brasileira jogou com todo mundo. Galícia, Ipiranga, Bahia. Não sei passou um tempão treinando para a Copa. Chegou na Copa, foi um bate e volta da ponte, você vai jogar, né? Não, mas não é que tá. Sobre a Copa, a eliminação foi tão rápida porque o Brasil só fez um jogo, foi a participação mais curta da história do Brasil, que o Brasil fez amistoso por lá. Vai chegar. Não, mas só para dizer assim que, os caras estavam lá, jogaram lá. Aí quando voltaram. Então, bate e volta da porra. Foi pronto. Jogaram contra todo mundo. E perderam o jogo. O Bahia jogou 2 vezes, tomou 8-1 e 5-1. É foda, porra. É gol demais, viu? E 2 vezes em 34, cara. Essas 2 em 34. Mas tem outros jogos do Bahia. O Bahia vai enfrentar outras vezes a seleção brasileira. Tem mais um em 69, a seleção queria para a Copa. E tem o da seleção olímpica também, né? E tem da seleção olímpica, 2 vezes a seleção olímpica. Agora a gente já vê, né, uma foto aérea da Ilha do Retiro, da inauguração da Ilha do Retiro, né, em 1937, do período, né, de inauguração. Isso, a Ilha do Retiro
a região não era mais uma ilha, já tinha sido aterrada para não ser uma ilha. Mas era o Retiro ainda, né? Sim, é longe. Veja só, era longe. Só tinha mato, meu irmão. Tá, por isso que o Sport conseguiu comprar esse terreno gigantesco aí. Porque não teria conseguido comprar 10 hectares no centro da cidade, por exemplo. Eu consegui comprar 10 hectares porque 36 conto de reais, não sei quanto pagou. Mas para a galera se situar, onde é que está o Rio Capibaribe? Dá para ver ali no norte, mas aquele norte é o braço morto do Rio Capibaribe, tá? Aquela parte ali não chega em lugar nenhum. O Rio Capibaribe mesmo está no cantinho esquerdo, você consegue ver a parte dele ali. Esse é o Rio Capibaribe, que vai dar a volta e vai chegar até o porto. Quando ele pega essa direita ali, que você vê essa parte ali mais no norte, na parte alta da foto, é o braço morto do Capibaribe. Ele faz uma voltinha e para ali mesmo. O rio mesmo é essa fresta do canto esquerdo. E o campo da ilha é esse aí. Passou por inúmeras reformas, ampliações e tal, mas aí quando o Sport inaugura, em 37, ele repassa a Avenida Malaquias. Foi para o América. O América assumiu a Avenida Malaquias, porque, porra, o Fluminense vendeu para o Sport, pode ter que vender para alguém. Repassou para o América e passou a jogar, fez uma arquibancada, não sei se dá para ver direito nessa foto, mas a arquibancada já eram poucos degraus ainda, cresce um pouco depois, mas já suficiente para ser maior, uma capacidade maior do que o estádio que a gente estava vendo anteriormente. Vamos para o próximo, Rodrigo. Cássio, se quiser fazer aquela coisa de Ademir, né? Quiser lembrar. Não ia ter, não, então pode passar rapidamente. Acabou o Pernambucano. Então, para passar rapidamente aqui, então, voltar só para a foto da ilha, que acho que é válido, porque no álbum da Copa, a gente tem até uma foto, mas questão de edição acabou não dando certo de entrar. Ademir Menezes, ele faz a sua estreia como profissional nessa década, nos anos 30. Apesar de ser jogador na Copa de 50, ele... tem até uma imagem dele assim, juvenil ainda, mas ele se profissionaliza aos 16 anos, em 39. E ele fica no Sport até o início de 42, quando ele é vendido para o Vasco, depois de fazer 3 gols no Vasco. Né? O Sport ganhou do Vasco lá no Rio de Janeiro por 5-4, numa expulsão que o Sport fez no Sul-Sudeste, e ele foi vendido. Então, Ademir jogou com a Ilha do Retiro desse tamanho, basicamente. Ele jogou na Ilha do Retiro desse tamanho. Quando ele volta para o Sport, já para encerrar a carreira, com 35 anos, vai ser isso lá em 57, eu acho. A Ilha do Retiro já era muito maior. Mas, enfim, o futuro artilheiro da Copa do Mundo 50 se profissionalizou com a Ilha do Retiro dessa forma e aos 16 anos.